Olá, querido, como é que você está? Tudo bem? Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada em Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de pedir uma gentileza para você curtir os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, tá bom? É uma alegria saber que você faz isso conosco, que você está sempre nos acompanhando aqui, tá bom? Bom, nós estamos estudando uma lição muito importante, é um tema muito legal, que fala sobre a aliança de Deus para com o ser humano, né? E essa aliança é uma aliança eterna e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança que Deus estabeleceu com Noé. Eu vou ler para você o título da lição da semana, que é Para Todas as Gerações. E vou ler também o verso bíblico que introduz a lição. Olha que coisa interessante. Gênesis 6, verso 8 diz assim: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Você se lembra que na primeira lição nós estudamos que o pecado entrou no mundo, quebrando uma harmonia que existia entre o homem e Deus, entre homem e entre o homem e a natureza? Lembra disso? O pecado desestabilizou tudo, trouxe desordem para todas as coisas. O pecado entrou no mundo e em consequência do pecado também entrou a desordem, também entrou a bagunça. E é interessante você notar que o pecado, o autor da lição aqui traz uma analogia em relação às bactérias, como elas se proliferam e se reproduzem de uma forma muito rápida. O pecado também é assim. O pecado é uma coisa tão desastrosa, que vai corroendo como se fosse assim uma ferrugem que corrói o metal. É algo terrível o pecado. Noé estava numa sociedade, Noé estava em uma geração onde toda aquela geração estava corrompida pelo pecado. E quando Deus olha para essa geração, Ele não vê outra alternativa, Ele não vê outra possibilidade a não ser destruir toda aquela geração. Mas o mais maravilhoso é você notar que no meio de uma geração corrompida pelo pecado, contaminada ferozmente pelo pecado, existia um homem, juntamente com a sua família, que destoava de tudo aquilo que acontecia. E esse homem era Noé. E Deus faz um pacto, Deus faz uma aliança com Noé. Deus diz para Noé construir um barco, Deus diz para Noé construir uma arca. E Deus dá a sua palavra a Noé de que ele, Deus, iria protegê-lo. A única coisa que Noé precisava fazer era entrar na arca, construir a arca, obviamente, e entrar na arca. Noé poderia dizer o seguinte: será que vai chover? Noé poderia dizer o seguinte: será que a arca vai aguentar? Noé poderia fazer tantas perguntas para Deus, mas Noé confia em Deus, porque Deus não falha. Deus não disse assim para Noé: entra na arca e a gente vai ver o que vai fazer. Não. Deus diz para Noé entrar na arca e diz assim para Noé: eu vou cuidar de você, fique tranquilo. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus honrou o compromisso feito com Noé. Toda aquela geração foi exterminada da face da terra, mas Noé e a sua família foram salvos porque Deus cumpriu a sua parte na aliança, no pacto estabelecido com Noé. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus até deixou o arco-íris como uma promessa de que nunca mais iria destruir o mundo daquela maneira. E todas as vezes que você olha para o céu e vê esse fenômeno da natureza, aquelas faixas coloridas no céu, eu quero que você entenda que aquilo é um sinal de Deus, da promessa de Deus e do cumprimento da sua promessa. O nosso Deus não falha. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é poderoso. Eu gostaria muito que você pudesse fazer a sua parte, porque a parte de Deus nunca vai falhar. A sua parte é aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e viver segundo a vontade dEle. Tá bom? Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Um grande abraço para você.